A ascensão de Davi, o pastor que se tornou rei. Antes siga nosso canal, curta e compartilhe. Era uma vez, em uma terra antiga e cheia de promessas, um jovem chamado Davi. Ele não era filho de reis, nem nascido em palácios luxuosos. Davi era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, um humilde pastor da pequena cidade de Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos ajudavam nos campos e nas batalhas, Davi passava seus dias cuidando das ovelhas da família. Era um trabalho solitário, mas Davi encontrou naquela quietude uma conexão profunda com Deus. Enquanto vigiava o rebanho, ele tocava sua harpa e compunha cânticos de louvor, expressando sua fé e gratidão. Sua alma sensível e coração cheio de devoção o preparavam para um destino maior do que ele poderia imaginar. Davi era um jovem de aparência comum, mas sua essência era extraordinária. Ele possuía uma coragem incomum, uma fé inabalável e uma humildade que atraía a atenção divina. Enquanto muitos buscavam poder e glória, Davi buscava a vontade de Deus. Ele não se importava com as aparências, seu coração era o que verdadeiramente importava. E foi esse coração, puro e cheio de confiança no Senhor, que o levou a ser escolhido para uma missão grandiosa. Um dia, o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé. O Senhor havia rejeitado Saul, o primeiro rei de Israel, por sua desobediência, e agora buscava um novo líder. Samuel olhou para os filhos de Jessé, impressionado com a força e a estatura dos mais velhos, mas Deus lhe disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:07. Foi então que Davi, o mais novo, foi chamado do campo. Quando Samuel o viu, Deus confirmou: este é ele, ungiu. E assim, Davi foi ungido como o futuro rei de Israel, ainda adolescente, sem saber que sua vida seria marcada por desafios, triunfos e uma relação íntima com o Criador. Mas a jornada de Davi para o trono não foi fácil. Ele enfrentou gigantes, literalmente. Quando os filisteus desafiaram Israel com seu campeão, Golias, um guerreiro gigantesco e aterrorizante, todos os soldados de Israel, incluindo o rei Saul, tremiam de medo. Davi, no entanto, não se intimidou. Movido por uma fé inquebrantável, ele se ofereceu para enfrentar Golias. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, Davi declarou: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome de Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Com um único tiro certeiro, Davi derrubou o gigante, provando que a verdadeira força vem da confiança em Deus. A vitória sobre Golias trouxe fama a Davi, mas também despertou a inveja do rei Saul. Nos anos seguintes, Davi viveu como um fugitivo, perseguido por Saul, que via nele uma ameaça ao seu trono. Mesmo diante da injustiça, Davi nunca levantou a mão contra Saul, respeitando-o como ungido do Senhor. Ele preferiu esperar no tempo de Deus, confiando que o trono lhe seria dado no momento certo. Essa paciência e integridade marcaram profundamente seu caráter. Quando Saul finalmente morreu em batalha, Davi foi coroado rei de Judá e, posteriormente, de todo Israel. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, expansão territorial e, acima de tudo, um profundo desejo de servir a Deus. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como o centro espiritual da nação. Ele desejava construir um templo para o Senhor, mas Deus lhe disse que seria seu filho, Salomão, quem realizaria essa obra. Davi aceitou com humildade, contentando-se em preparar os planos e os recursos para o templo. No entanto, Davi não era perfeito. Ele cometeu erros graves, como seu adultério com Batseba e o subsequente assassinato de Urias, seu leal soldado. Esses pecados trouxeram consequências terríveis para sua família e seu reinado. Mas o que distingue Davi é sua capacidade de se arrepender profundamente. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não tentou justificar seus atos. Em vez disso, ele clamou a Deus em um salmo de contrição: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Esse arrependimento sincero restaurou sua relação com Deus, embora as consequências de seus erros permanecessem. Davi era um homem de contrastes, um guerreiro valente e um poeta sensível, um rei poderoso e um servo humilde.
um pecador arrependido e um homem segundo o coração de Deus. Sua vida nos ensina que a verdadeira grandeza não está na ausência de falhas, mas na disposição de se levantar após cair, confiando na graça e na misericórdia divina. No final de sua vida, Davi deixou um legado que ecoaria por gerações. Ele foi o rei que unificou Israel, estabeleceu Jerusalém como sua capital e preparou o caminho para o templo de Deus. Mas, mais importante, ele nos mostrou que um coração dedicado a Deus pode transformar um simples pastor em um rei eternamente lembrado. Davi não foi perfeito, mas sua devoção, sua coragem e seu arrependimento o tornaram um exemplo inspirador para todos que buscam viver uma vida de propósito e fé. E assim, a história de Davi nos lembra que, independentemente de nossas origens ou falhas, Deus vê o coração. E quando entregamos nosso coração a Ele, Ele pode nos usar de maneiras que transcendem nossos sonhos mais ousados. Davi, o pastor de Belém, tornou-se o rei de Israel, mas acima de tudo, ele foi e sempre será conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Neil Chat.